Oi, gente, eu tava aqui sentada no sofá, depois do almoço, num domingão, e eu tava aqui pensando num livro que eu indiquei no vídeo passado e que fez parte da minha infância, né? Esse livro aqui, ó, O Feitiço do Sapo, da Eva Furnari. E eu reli esse livro, né? Gente, hoje eu entendo porque eu gostava tanto desse livro, sabe? Que as ilustrações são muito coloridas, divertidas. Olha isso daqui. E, e aí eu dei uma pesquisada sobre a autora, né? A Eva é uma ítalo-brasileira, ou seja, nasceu na Itália, ela nasceu em Roma, mas aos 2 anos de idade ela veio para o Brasil. E desde criancinha, né? Ela tinha esse gosto por desenhar, se formou depois em arquitetura e depois criou vários livrinhos, né? Ilustrados. E esse é um dos livros da coleção. Tem aqui, ó, Piririca da Serra. Ela criou vários personagens, né? Tem uma bruxinha chamada Zelda. E, e tem uma cidade, né? Imaginária que ela criou. Nessa cidade chamada Piririca da Serra. Ela criou essa cidade, né? E tem vários livros que se passam nessa cidade imaginária dela. Esse livrinho aqui conta a história, é bem interessante, sabe? É um doido, começa assim. Todo lugar sempre tem um doido. E Piririca da Serra também tinha o seu doido, né? O nome do doido é Zóio. E ele passa por uma casa e escuta uma moça chamada Carmela cantando uma música muito triste. E ele resolve que vai ajudar essa moça, né? Então ele vai até o rio, pega um sapo e deixa junto com um bilhetinho. Deixa na porta dela, né? Da casa dela. Com um bilhetinho assim, ó. Bela Carmela, viajei o mundo todo, conheci muitas princesas, mas nenhuma me encantou como você. Meu coração lhe pertence, sou seu príncipe encantado. Mas há um problema. A bruxa malvada me transformou neste horrível sapo verde. Minha felicidade está em suas mãos, aliás, em sua boca. Pois um beijo, um único beijo seu, pode fazer com que volte a ser um príncipe. Eu volte a ser um príncipe. Me salve e depois seremos felizes para sempre. Príncipe encantado. Gente, ela desenha até o bilhetinho, olha que lindo. Não tem como uma criança não se encantar com isso. Por isso que eu amava esse livro. Aliás, eu não sei se eu mostrei, mas aqui, ó, a Piririca da Serra. Gente, eu brincava tanto com o meu irmão nessa cidadezinha. A gente escolhia uma casinha e aí a gente ficava inventando historinha, imaginando história nessa cidade também. E depois que ele deixa esse bilhete, né, a Carmela pega esse bilhete e ela fica desesperada para transformar esse sapo em príncipe. Ela quer um príncipe. E ela beija de todas as formas esse sapo para tentar transformar ele em príncipe. Mas não tem jeito. Não resolve nada. E aí ela lembra do Professor Boris. O Professor Boris também é um personagem que aparece em outras historinhas também dessa coleção. E aí ela resolve levar o sapo, deixar o sapo. Só que ela não quer contar. Ela não quer que eles percebam que ela tá já apaixonada pelo sapo, né? Então ela deixa um bilhete. Olha ela beijando o sapo. Ai, Deus. E aqui, aí ela, o que ela faz? Ela pega o sapo e deixa na porta do professor Boris com um bilhetinho. Olha o desenho, bilhetinho.
E aí, eles ficam com dó do sapo e começam a tentar ajudar. Olha o professor Boris e o assistente dele. E então ele começa a tentar ajudar o sapo, né, a se transformar em príncipe. E resolve chamar um primo dele, que é um mago, para ajudar. Um tal de Druilo. E aí esse mago chega na casa dele lá com o mago. Vou mostrar pra vocês o mago. E ele chega na casa do professor Boris, né? Com uns feitiços lá, né? Um livro de feitiço. Eu achei interessante, ó. Eu achei interessante isso daqui. Tem um feitiço no livro, que é o feitiço para decorar a tabuada do 7. Magia especial para decorar a tabuada do 7. Pegue uma corda fina e cozinhe por 7 horas, com 7 dentes de alho e uma porção de enxofre. Tape o nariz e acrescente 7 pelos de rabo de elefante, deixe secar por 7 dias. Dê 7 nós na corda, a cada nó você deve dizer 70 vezes a tabuada do 7. Depois desate o nó e repita 77 vezes a tabuada. Essa magia fará você se lembrar dela por 777 anos. Observação: o autor dessa tabuada é o famoso professor Bullhofs, uma coisa assim. Gente, não, se você fizer esse feitiço, com certeza você vai decorar a tabuada do 7. Ai, ai. Bom, enfim, aí depois eles resolvem fazer um feitiço, né, pro sapo, só que um dos ingredientes desse feitiço para desencantar o sapo é uma xícara de pó. Uma xícara de pó da casa da bruxa que fez o feitiço. E aí eles desconfiam que quem fez um feitiço transformou o sapo, né, foi a bruxa Zelda. E aí resolvem ir até a casa dela com a desculpa de que ela ganhou uma faxina, né, de prêmio, para tentar faxinar a casa dela e coletar essas xícaras de pó, né, pro feitiço funcionar. Aí o que eles fazem? Eles se transformam, não, eles se fantasiam. Olha aqui, o professor Boris e o assistente dele. Gente, olha a cara do assistente. Eles resolvem, então, se fantasiar, né, de faxineira e ir até a casa da bruxa. Olha a bruxa. Gente, eu nem ia ter coragem, não. Não, mas não entrava nessa casa nem. Eu fico imaginando, sabe? Porque relendo esse livro, eu despertei várias memórias que eu tenho de quando eu era criança, minha mãe lendo esse livro pra mim. E depois eu lendo, né? Quando eu mais velhinha, quando eu já sabia ler. E aí eu achei isso um barato. Eu falei assim, gente, eu não teria coragem de entrar na casa dessa bruxa, mas nem que me pagassem. Enfim. E eles vão até a casa dela, né? Enquanto isso, ela sai pra compra, deixa lá o urubu dela pra cuidando deles, né? Ó, o urubu. Enquanto ela sai, eles vão lá coletar, né? Limpar a casa e coletar o pó da casa da mulher, da bruxa. Aí, no meio do caminho, ela vê, enquanto isso, né? A Carmela vai até a casa do professor Boris pra ver se deu certo, né? Se o Sr. Boris já conseguiu desencantar o sapo. E aí ela vê o mago lá. E ela acha que o mago é o príncipe. Entra na casa, pega o mago, sai, né? Sequestra o mago. E no rolo todo, né? Na confusão, ele acaba perdendo o chapéu encantado dele. E a bruxa vê e consegue pegar o chapéu.
Gente, que historinha. Gente, deu uma pausada no vídeo. Aí, depois que eles vão lá, fantasiado, né? Pra pegar o pó na casa da bruxa, acontece um monte de coisa. É um troca-troca de vassoura, troca-troca de chapéu, uma confusão, né? Acaba que o urubu dela fica transformado, é transformado num sapo, né? O professor Boris é transformado num sapo e eles vão tentar agora, né, desencantar todos os sapos. Ai, ai, quando eles transformam, usam um feitiço no primeiro sapo, esse sapo é o sapo que o Zóio pega lá, né? E aí, olha como fica o sapo. Vira um príncipe com cara de sapo, né? E depois eles usam, é o professor Boris, depois eles usam o mesmo feitiço, né? Pra desencantar o outro sapo. E aí surge um príncipe com cara de urubu. Olha a garinha do assistente. Ai, meu Deus. Por fim, eles conseguem, né? Desencantar o professor Druilo, o mago Druilo, né? E eles chamam a Carmela para tomar um café. E aí tem essa ceninha aqui final. Olha que bonitinho. E o Zóio no fundo achando que ele tinha feito uma boa ação, ué. Ai, gente. Professor, o mago Druilo tá bem rock, né? Rock and roll. Gente, muito divertida a história, viu? Recomendo.